Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Muitas pessoas valorizam mais os remédios, valorizam mais a radiação do que valorizam a ceia. Um pedacinho de pão e um cálice de vinho. E dizem, o que isso vai fazer? Não entendem que é Deus escolhendo as coisas fracas do mundo para confundir as fortes como o câncer. Essa é a forma de Deus agir. hoje com o pastor Joseph Prince. Muitas vezes temos que perseverar participando da ceia. Faça isso como se fosse um remédio, 3 vezes por dia. Se o caso é grave, certo? O seu caso é difícil, seja o que for, participe da ceia. Se alguém disser que só pode participar da ceia com o pastor presente, não, isso é tradição. Você pode fazer. O Senhor disse, faça isso em memória de mim. Quando pensamos na comunhão e como o Senhor a enfatizou, os crentes primitivos partiam pão em casa. E a expressão partir o pão é muito interessante. Em Atos 20, nós encontramos que eles se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. Você sabe quem era o pregador convidado naquela manhã? Era Paulo. A Bíblia não diz que eles se reuniram para ouvir Paulo. Em Atos 20 diz, no primeiro dia da semana, que era o domingo, tendo-nos reunido a fim de partir o pão. Eles se reuniram para partir o pão. Não diz que haviam se reunido para ouvir Paulo. E Paulo era o pregador convidado naquele culto. Se ler o versículo anterior, verá que Paulo se deteve 7 dias para ficar no domingo com eles. A Bíblia diz Paulo que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até a meia-noite. E certo jovem por nome Eutico, eu já preguei sobre isso, com referência à tipologia, estudamos a verdade com respeito à igreja, que ela não está no 3º andar, no 3º céu. E espiritualmente estamos, Jesus nos levou para lá, glória a Deus, e Eutico representa a geração jovem. Essa geração vai trazer felicidade, porque o nome Eutico quer dizer feliz. Ele estava ouvindo a pregação de Paulo, mas dormiu na pregação. Não esqueça, a igreja hoje precisa da pregação de Paulo. Precisamos da revelação paulina. O que Cristo fez, quem está em Cristo, essa revelação tem sido negligenciada. A pregação de Paulo foi longa e ele dormiu enquanto Paulo falava. Aqueles no 3º andar, certo? A Bíblia diz no versículo 9, vemos o seu nome Eutico, ele caiu do 3º andar abaixo. A Bíblia fala de 3 céus, Deus habita no 3º céu. A nossa comunhão é no 3º céu. Quando nos reunimos, estamos no 3º céu. Lembre-se disso. Fisicamente estamos no templo. Amém? Seu nome era Eutico, que quer dizer feliz. A igreja perdeu a felicidade. A felicidade está na geração jovem. Ele era jovem e ele acabou morrendo. Para resumir, exige uma revelação paulina para abraçar essa geração. Essa geração precisa ser abraçada. Paulo foi lá e abraçou a geração. Em função do tempo, não vamos falar. Eu tenho um sermão inteiro sobre este assunto, que ainda não compartilhei porque preguei somente para os líderes. Vejamos o verso 11. Então subiu e tendo partido o pão. A gente imagina que depois do acontecimento deste, Paulo diria, vamos encurtar o culto, vamos esquecer da ceia do Senhor. Não, mas não tem como negociar o partir do pão. Então subiu, depois do rapaz ressuscitar. Eles partiram o pão. E após terem comido, ainda falou-lhes largamente. Ele continuou falando. Perceba bem isso. Pregadores que pregam muito, ok? Necessitam ter o poder sobrenatural de Deus na vida deles e devem priorizar a comunhão. Apesar de já ser tarde, alguns líderes dizem, vamos tirar a comunhão do culto, é somente algo preliminar, algo extra. Não, a comunhão era a prioridade. Na igreja primitiva, eles ainda partiram o pão.
e levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. É claro que eu compartilhei mais, tudo tem um significado. Paulo diz, minha vida é um tipo. Tudo na vida de Paulo, até mesmo o barco onde estavam, Paulo disse, vocês deveriam ter me escutado e não teriam sofrido isso. O barco do cristianismo tem perdido porque não tem escutado os ensinamentos de Paulo. As cartas de Paulo. O evangelho da graça não está sendo enfatizado. Certo? Eu tenho muito para dizer, estou só na introdução, irmãos. Isso não é bom. Tem alguém dormindo? Eutico? Glória a Deus, glória a Deus. Deixe-me dizer que muitos milagres estão acontecendo, temos recebido muitos testemunhos, temos escolhido somente aqueles que são mais dramáticos. Mas os milagres que não são instantâneos são também muito importantes e são aqueles que muitos estão experimentando. Não se sinta desencorajado. Existe poder no seu corpo ferido. Alguns têm uma ideia, rapidamente, se você estudar o meu livro sobre a ceia e você escutar minhas pregações, vai entender que participar de forma indigna se refere à forma. Graças a Deus por algumas versões. Uma versão diz, aquele que come e bebe indignamente. Alguns dizem, se você não se sente digno, não participe. Aqui não fala da pessoa. Indignamente é um advérbio, certo? O que quer dizer aqui é aquele que participa de forma indigna. Leiamos a Bíblia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Pense comigo. Por que Paulo disse, eu recebi do Senhor a revelação da ceia? Paulo podia ter citado Mateus, Marcos, os apóstolos que estiveram com Jesus, porque nos seus evangelhos eles têm a narrativa, exceto João. Nos evangelhos sinóticos, eles falam da ceia, a ceia do Senhor. E ainda assim, Jesus viu que era importante revelar diretamente a Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Com que frequência devemos lembrar do Senhor? Pense nisso. Certo? Pastor, participar todos os dias vai se tornar um ritual. Não participe todos os dias, se torna um ritual para você. Mas honestamente, semana passada eu mostrei o meu filho. Eu nunca me canso de mostrá-lo. Alguns dizem, não, outra vez Justin. Mas eu amo ver o Justin. Eu vejo todos os dias, ou quase todos os dias. Exceto quando estou viajando em algum outro lugar. Eu gosto de assistir seus vídeos. Eu amo olhar para ele, porque ele é alguém que eu amo. Para você dizer, pode se tornar um ritual, eu fico pensando, para quem você está fazendo? Está participando pensando nele? Ou você está consciente do pecado? Lembre-se que o Senhor disse, e dando graças, deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sua consciência, quando toma do cálice, não deve ser confessar seus pecados, mergulhar para buscar no coração pecados, não. Nesse momento, tem que estar consciente que seus pecados foram perdoados. Isso é participar dignamente. Voltemos a 1 Coríntios 11. Vejamos, verso 25. Está escrito, semelhantemente também depois de cear, você conhece essa parte, vamos para o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Sempre que alguém matava uma oferta e oferecia ao Senhor no altar, a vitória era conquistada. Favor demonstrado no Antigo Testamento. Os filisteus se aproximavam. Israel clama ao profeta Samuel, ele pega um cordeiro desmamado, o sacrifica, Deus troveja dos céus e desbarata os filisteus. Proclamamos a morte do Senhor. Sempre que proclama a morte do Senhor. Amém? Seu inimigo que o está atacando naquele momento é derrotado. Sempre que você come, você anuncia. Porque o que come e bebe indignamente, de forma indigna, em outras palavras, quando você come e bebe, tenha certeza que você come e bebe sabendo que no seu corpo ele levou suas enfermidades. Isso é comer dignamente. Quando participa do cálice, tem que estar consciente de que ele levou seus pecados.
Mas se participa consciente das suas enfermidades, isso não é comer dignamente. Se você participa consciente do pecado, procurando no coração pecados, confessando pecados, isso não é comer dignamente. Você se torna culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você me escuta? Tudo está no meu ensinamento, mas veja aqui, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Nós não queríamos, mas muitos estão fracos e doentes na igreja. Muitos estão doentes, muitos fracos e muitos que dormem. Morrem antes do tempo. Por esse motivo, por não discernir o corpo do Senhor. A palavra discernir é diacrino, que quer dizer fazer a diferença. Distinguir entre o cálice e o pão. Não misturar os dois. Estou falando com outras pessoas, vocês sabem a diferença. Distingua bem, o corpo foi quebrado para a sua saúde, para a sua cura. Amém? O sangue foi vertido para a remissão dos seus pecados. Faça a diferença. Não discerniram sangue? Não, aqui diz que eles não discerniram o corpo. A igreja de Corinto, quando se reunia, esquecia o propósito da comunhão. Eles se embebedavam, comiam o pão. Perderam o propósito, bebiam, era como se estivessem num happy hour. Perderam o propósito. Por isso diz a Bíblia que eles não discerniam o corpo de Cristo e foram julgados com o mundo. Certo? Existe um julgamento para esse mundo e a Bíblia diz que quando você faz isso, você bebe o julgamento. E aqui se refere ao julgamento da doença. Não é algo agradável quando somos disciplinados por Deus, mas Deus nos corrige como corrigiu a igreja de Corinto, para que não sejamos condenados com o mundo. E o contexto aqui, quanto à condenação do mundo, não é ir para o inferno, aqui diz respeito às enfermidades, fraqueza e à morte prematura. Está dando para entender? Uma coisa a mais. As pessoas dizem, pastor, não discernir o corpo não se refere ao corpo de Cristo? Já ouviu isso antes? Você tem que se acertar com o corpo de Cristo, se consertar. Já ouviu isso? Vocês são abençoados, a maioria nunca ouviu, ok? Mas a minha pregação é para o mundo inteiro. Você precisa entender que muitos têm essa ideia. Uma senhora veio a mim e disse, pastor, o senhor não acha que o corpo aqui é o corpo de Cristo? Precisamos nos consertar com a igreja. Eu sou a favor de estarmos em bom relacionamento com a igreja, nos perdoando. Amém? Por isso pregamos o amor de Deus e a graça. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas o corpo de Cristo aqui se refere ao seu corpo literal. E o fato é que o versículo que faz com que as pessoas tenham essa ideia errada, um entendimento falso da comunhão, está no capítulo anterior. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Querido, se entender o que está dizendo, será abençoado. Todas as vezes que você pega o corpo de Cristo e pega o cálice, participa dos benefícios do corpo e do sangue. A palavra comunhão significa compartilhador, participante. Verso 17. Esse é o versículo que traz muita confusão. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Está vendo, pastor Prince? Nós somos parte de um só pão. Se nós partimos o pão, lembre-se, nós estamos quebrando o corpo de Cristo. Nós estamos, na verdade, discernindo o corpo. É isso que 1 Coríntios 11 se refere. Mas é isso que diz. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Participamos uns dos outros? Vou mostrar no grego. As traduções que nós conhecemos não são muito claras. A NVI é boa, a Almeida é boa, a Amplificada é boa. Vamos ver na Almeida corrigida. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Quem é esse pão? Jesus. Sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Não fala aqui de participarmos um dos outros, irmãos. Sim, somos o corpo de Cristo, mas no contexto da ceia, não participamos uns dos outros. Participamos do corpo de Cristo. Até o cálice é o cálice do seu sangue. Foi o seu corpo que levou nossas enfermidades, doenças e dores. Amém? Tem abençoado vocês? Vamos ler mais um testemunho que recebemos recentemente.
chegou recentemente em nossas mãos. Essa pessoa conta algo que aconteceu em agosto de 2014, envolvendo seu pai, Daphne, de Taiwan. Ela escreveu assim: em outubro de 2013, meu pai se submeteu a 4 grandes cirurgias em 6 semanas, na coluna, no coração, câncer na bexiga e operação de próstata. Com 85 anos, ele tinha 85 anos, só a graça de Deus para suportar aquelas 4 cirurgias. Tentando se recuperar mais rapidamente, ele tomou muitos remédios e teve que ser levado para o hospital. E ele ficou cada vez mais fraco. Em agosto de 2014, meu pai foi para a UTI devido a um excesso de remédios. Seus sinais vitais caíram para o 0. Não tinha pressão arterial, não respirava e não urinava. Ele foi reanimado e ligado às máquinas para que pudéssemos vê-lo pela última vez. Antes disso, eu havia começado a escutar as mensagens do pastor Prince ensinando a respeito da ceia. Também estudei história da igreja e teologia. Eu orei a Deus para que eu pudesse somente ter contato com o evangelho não adulterado. Eu examinei os ensinos do pastor Prince e ouvi seus sermões por muitos dias. Fiquei maravilhada com o evangelho da graça. Percebi uma grande diferença entre o que havia ouvido e a mensagem gloriosa da graça. Voltei da minha viagem dos Estados Unidos e decidi tomar a ceia com meu pai, apesar de ele estar inconsciente. Veja como ela fez. Porque ele não tinha funções renais, ele retia os líquidos e por isso estava muito inchado. Eu li para ele o Salmo 91 e participei da ceia pegando um pedaço de algodão, embebido em suco de uva e molhando os seus lábios. Passei farelos de pão nos seus lábios, significando que ele estava comendo o corpo de Cristo. Decidi participar da ceia todas as vezes que o visitava. Ela não podia visitá-lo todo o tempo. Sempre que podia, ela participava da ceia com ele. Jesus é fiel à sua aliança. Depois da primeira ceia, ele expeliu 500 miligramas de urina. As suas funções renais recobraram. Na segunda ceia, sua pressão arterial foi restaurada. Não precisava mais ser reanimado com injeções. Na primeira e na segunda visita, não a permitiam visitar com frequência, mas quando ela ia, ela levava a ceia. Na terceira ceia, já podia respirar sozinho. Seus sinais vitais foram estabilizados na quarta ceia. Foi um milagre que veio pouco a pouco. Eu amo isso. Os médicos disseram que meu pai ficaria em estado vegetativo por ter passado muito tempo em coma. Mas nós oramos para que sua mente, suas emoções e razão fossem restauradas. Na sexta ceia, ele abriu levemente os seus olhos. Na sétima comunhão, ele foi capaz de abrir completamente os seus olhos e mexer a cabeça. Na oitava ceia, ele acordou completamente. Então ele começou a sofrer de hemorragia interna. Isso foi um contra-ataque. Muitas vezes, quando começa a melhorar, o diabo contra-ataca. Assim como fez o rei de Sodoma, depois de uma grande vitória. Poderia ter voltado ao estado de coma. Por causa da hemorragia, os médicos não puderam fazer uma endoscopia e descobrir a razão. Celebramos a ceia outra vez. Nunca se desencoraje. Não se renda e diga, eu acho que não vai funcionar. Participamos da ceia e ordenamos que a hemorragia parasse em nome de Jesus. Não tínhamos suficiente fé e não estávamos certos quando a hemorragia pararia. Surpreendentemente, na segunda manhã, a hemorragia estancou. Nós então tivemos a nossa 10ª ceia. Ouvimos o som dos seus intestinos. Logo que acabamos de orar. Agora não, irmãos. Não seja curado agora disso. Deixe para quando você chegar em casa. Todo o sangue pisado foi expelido. Na 10ª ceia, meu pai falou. Ceia após ceia, Deus demonstrou o seu poder e a sua cura através da comunhão. Você sabia que essa senhora e outras pessoas eram, na verdade, contra a mensagem da graça? Porque alguns vieram à nossa igreja e compartilharam um testemunho. Eram contra a graça e contra mim porque haviam ouvido coisas e não queriam saber de mim. O pastor Benjamin foi a Taiwan este ano
Eles são encarregados da principal rede de televisão. Não é uma rede cristã, é uma rede secular. Eles têm novelas, filmes. Nós negociamos para ter um espaço e eles negaram porque eles tinham ouvido coisas ruins a respeito de nós. O pastor Benjamin deixou lá os meus CDs. Logo depois aconteceu um tufão lá e aquela senhora me disse que ela não tinha para onde ir. Por isso toda a equipe se reuniu para ouvir as minhas pregações. E eles disseram que a vida deles nunca mais foi a mesma depois disso. Meu pai ainda estava na UTI quando eu e minha irmã participamos da ceia e pedimos ao Senhor que desse ao meu pai bons dias sem enfermidade. 3 dias depois, sua saúde melhorou substancialmente. Ele pôde se sentar numa cadeira de rodas e tomar ar fresco fora do hospital. Ele teve alta depois de 50 dias no hospital. Acabamos de celebrar seus 86 anos no seu restaurante favorito. Até o médico do meu pai admitiu que sua recuperação foi um milagre. Glória ao nome de Jesus, amém. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor é tão bom, nós lhe damos louvor. Bendito seja o seu nome, Jesus. Obrigado, Pai, pela dádiva do seu Filho. Glória a Deus, cabeças baixas, olhos fechados. Amigo, antes de sair, o grande Melquisedeque, nosso Senhor Jesus, tem suas mãos estendidas na sua direção. Porque assim como caiu o maná todos os dias, existem bênçãos semanais. Por essa razão, a igreja se reunia para partir o pão no primeiro dia da semana. Eu vou orar por todos vocês, concluindo esse culto, para que as bênçãos e a divina proteção, que sem elas não podemos viver, proteção divina, proteção sobrenatural, nos dias em que vivemos. Agora, amigo, onde você estiver, essas são as boas novas. Deus poderia ter desistido da criação e criado uma nova espécie de homens, se Ele quisesse, mas Deus não quis. Apesar de sermos barro quebrado, destruído, machucado, Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele nos amou tanto que enviou o seu Filho para um propósito: morrer por nossos pecados. E aprendemos hoje que não somente isso, mas Ele levou as nossas enfermidades. Quando Cristo levou os nossos pecados em seu corpo na cruz, o que Ele fez satisfez Deus plenamente, que nunca mais Deus vai questionar o pecado do crente. O que Ele fez na cruz satisfez plenamente, que Deus faz justos todos os que creem no seu Filho. Amigo, foi isso que o sangue de Jesus fez. Não foi um sangue qualquer que foi derramado. O sangue dos milhões de touros, cabras e ovelhas não podem se comparar com uma gota do sangue do Filho de Deus. E porque seu sangue foi derramado, a justiça de Deus foi satisfeita. As exigências de sua santidade foram cumpridas. Deus não pode e não irá condenar ninguém que crê em Jesus. Mas ao invés disso, Deus dá a essa pessoa justiça. Deus a concede uma posição perfeita com Ele. Isso mostra que o sangue de Jesus satisfez a Deus em nosso favor. Você pode dizer hoje: pastor, ore por mim. Eu quero colocar minha confiança em Cristo. Eu quero receber o perdão de todos os meus pecados. Eu quero saber que Deus é meu Pai. Eu sou seu filho. Eu quero conhecer sua paz, que vem depois que Deus me faz justo. Ore por mim, pastor. Se esse é você, onde você estiver, assistindo esse programa,
Faça essa oração do seu coração. Repita depois de mim. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por causa do seu amor, o Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor enviou seu Filho para morrer na cruz por meus pecados. E porque seu sangue foi derramado, fui feito justo através do sangue. O Senhor o ressuscitou dos mortos, como uma proclamação de que o que Ele fez satisfez seu coração em meu favor. Jesus Cristo é meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé. Glória a Deus, amigo. Se você fez essa oração, você é agora uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo no seu interior. Muitos serão também renovados no exterior. Continue vindo e ouvindo a palavra de Deus. Não é a religião, é a palavra do Pai que ama você. Isso é oposto ao curso natural. Amém? Por isso precisamos aprender. Graça não é natural, a lei é natural. Amigo, levante as suas mãos nesse lugar, nessa próxima semana. Veja o Senhor Jesus com as suas mãos estendidas para abençoá-lo. Eu estou o representando, mas é Ele que abençoa. O Senhor abençoe você com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. Deus abençoe o seu entrar e abençoe o seu sair. Abençoe os seus filhos, o fruto do seu corpo. Abençoe a sua saúde. O Senhor o abençoe grandemente. O Senhor guarde e preserve, protegendo seus filhos de perigos, de males, durante essa semana, de toda enfermidade e doença, dos poderes das trevas e do homem mau. O Senhor proteja você do vírus da ebola. Só Ele pode fazer isso. O Senhor guarde você de todo mal. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você, seja favorável para com você. Que você encontre o favor de Deus durante essa semana, onde quer que vá. Que o Senhor levante a sua face sobre você e os seus amados e conceda a você e a sua família sua maravilhosa Shalom, paz. No nome de nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Eu amo vocês. Até a próxima. Obrigado. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.